Vivemos em uma cultura que glorifica a autossuficiência. Frases como "não preciso de ninguém", "eu me viro sozinho", "dependência é fraqueza", e "cada um por si" circulam como ideais de maturidade, força psíquica e saúde emocional. A independência é celebrada como sinal de evolução, enquanto a necessidade do outro é frequentemente tratada como falha, imaturidade ou patologia. Mas, do ponto de vista da psicanálise, essa narrativa cultural é profundamente enganosa. A autossuficiência, na maioria das vezes, não é sinônimo de autonomia. Ela funciona como uma defesa, sofisticada, socialmente valorizada, mas ainda assim uma defesa contra aquilo que constitui o humano desde sua origem: a dependência, a vulnerabilidade e o desamparo. Freud foi um dos primeiros a formalizar essa verdade incômoda. Em seus textos sobre o início da vida psíquica, ele mostra que o ser humano nasce em estado de reflosecite, isto é, desamparo radical. O bebê não apenas depende do outro para sobreviver biologicamente, mas para existir como sujeito. É o olhar, a voz, o cuidado e o desejo do outro que organizam o psiquismo. O eu não nasce pronto, ele se forma a partir do vínculo. Negar essa dependência não nos torna mais fortes, apenas nos protege de forma precária da angústia de precisar, da dor de esperar e do risco de perder. Lacan radicaliza essa ideia ao afirmar que o sujeito só existe no campo do outro. Não há identidade, desejo ou linguagem que não passem pelo laço. O eu é, desde o início, efeito de uma relação. Quando alguém se apresenta como plenamente autossuficiente, fechado em si mesmo sem precisar de ninguém, o que muitas vezes aparece não é liberdade, mas uma recusa inconsciente da própria condição de sujeito. É uma tentativa de apagar a falta, de silenciar a dependência, de se proteger da ferida do vínculo. Por isso, quando falamos aqui de autossuficiência, não estamos falando de autonomia saudável, de capacidade de estar só ou de força psíquica. Estamos falando de uma posição subjetiva que, muitas vezes, nasce da experiência de que depender foi perigoso, doloroso ou traumático. É disso que esta palestra trata: da autossuficiência não como virtude moral, não como conquista psicológica, mas como sintoma, uma solução psíquica construída para sobreviver à dor de precisar do outro, e como todo sintoma, algo que ao mesmo tempo protege e aprisiona. O mito da autossuficiência. A ideia de que um sujeito pode ser plenamente independente é um dos grandes mitos da modernidade. Vivemos em uma cultura que promete liberdade, autonomia e autorrealização, como se fosse possível existir fora do laço, fora da dependência e fora do outro. No entanto, a psicanálise mostra algo radicalmente diferente. Todo sujeito é atravessado pela falta, pelo desejo e por uma dependência simbólica que nunca desaparece. Não precisamos do outro apenas para sobreviver biologicamente. Precisamos do outro para nos reconhecermos como existentes. É no olhar do outro, na resposta do outro e no desejo do outro que o eu se constitui. Sem essa mediação, não há identidade, não há valor próprio, não há narrativa de si. O Winnicott foi absolutamente preciso quando afirmou que não existe bebê sem cuidador, mas sua formulação vai além da infância. O que ele nos mostra é que não existe adulto sem marcas dessa dependência original. O modo como fomos sustentados, acolhidos, frustrados ou abandonados organiza a maneira como vamos, mais tarde, lidar com os outros, com o amor, com o trabalho e com a própria solidão. Quando essa dependência primordial foi vivida como perigosa,
instável ou invasiva, o sujeito encontra uma solução psíquica. Aprende a não precisar, aprende a se fechar, aprende a se organizar a partir de uma imagem de força, autonomia e controle. É isso que o Winnicott chamou de falso self, uma organização que funciona, se adapta, responde às exigências do mundo, mas não vive a partir de si. A autossuficiência excessiva costuma ser justamente uma expressão desse falso self. O sujeito parece resolvido, independente, emocionalmente blindado. Ele não pede ajuda, não se apoia, não se deixa afetar, mas essa imagem de força sustenta por baixo uma defesa contra o medo mais primário. O medo de precisar, pedir, depender e, sobretudo, o medo de perder. Ser autossuficiente, nesse sentido, não é sinal de maturidade psíquica. Muitas vezes é sinal de que depender foi em algum momento perigoso demais. O sujeito aprendeu que precisar do outro doía, expunha, humilhava ou colocava em risco sua sobrevivência emocional. Então ele construiu uma armadura. Essa armadura pode funcionar socialmente, pode produzir sucesso, autonomia financeira, eficiência, independência prática. Mas no campo do desejo e do afeto, ela cobra um preço alto: solidão, dificuldade de se vincular, incapacidade de receber, medo de amar e de ser amado. A psicanálise não busca desmontar a autonomia do sujeito. Ela busca permitir que a autonomia não seja construída sobre a negação da própria vulnerabilidade, porque só quem pode admitir que precisa do outro é capaz de escolher, de fato, estar com o outro. Autossuficiência e defesa narcísica. Na clínica, a autossuficiência raramente aparece como simples traço de personalidade. Ela surge quase sempre como uma defesa narcísica, não no sentido vulgar de alguém vaidoso ou egocêntrico, mas no sentido estrutural do narcisismo, a tentativa do eu de se proteger contra a ferida que o outro pode produzir. O sujeito se fecha para não se expor. Ele constrói uma posição psíquica na qual parece não precisar de ninguém, não depender de nada, não se afetar por ninguém. Essa postura dá uma sensação de controle, mas é, na verdade, uma forma de evitar o risco fundamental do vínculo, o risco de ser tocado, decepcionado, rejeitado, abandonado. Lacan nos ensina que o registro imaginário é o campo da imagem e da ilusão de completude. É ali que o eu se vê como inteiro, coerente, fechado. O sujeito autossuficiente se agarra a essa imagem. Ele precisa se sentir completo para não entrar em contato com a própria falta. Ele sustenta uma identidade de força, autonomia e autodomínio que funciona como um escudo contra a angústia. Essa imagem de si como invulnerável protege contra o impacto do outro, mas ela tem um custo alto, o isolamento. Quanto mais o sujeito se organiza a partir da recusa, da dependência, mais ele se afasta do campo do encontro. Ele não se permite precisar, desejar, esperar ou se frustrar. E sem isso o laço perde sua vitalidade. Amar para esse sujeito torna-se algo profundamente ameaçador, porque amar implica reconhecer que o outro importa, que pode faltar, que pode ir embora, que pode ferir. Amar implica aceitar que não se controla o desejo do outro, nem o próprio destino do vínculo. Para o sujeito que vive na lógica da autossuficiência, isso é insuportável. Então, ele escolhe não precisar de ninguém, mas, ao fazer isso, também abre mão de algo essencial, a experiência de ser afetado. O resultado é uma vida emocional rígida, empobrecida, muitas vezes solitária, mesmo quando cercada de pessoas. O sujeito pode ter relações, parceiros, contatos, mas evita implicar-se de verdade. Ele se mantém protegido, mas também separado. A autossuficiência, nesse ponto, revela sua face mais trágica.
Ela promete segurança, mas entrega uma existência blindada, onde quase nada entra, e por isso mesmo quase nada verdadeiramente acontece. O medo de depender. Por trás da autossuficiência, quase sempre existe uma história feita de falhas no vínculo, de presenças que não sustentaram, de ausências que marcaram, de promessas que não se cumpriram, abandonos, invasões, negligências emocionais, instabilidades ou relações imprevisíveis. Deixam marcas profundas no psiquismo. O sujeito aprende muito cedo que o outro pode ser fonte de dor. Quando depender do outro foi perigoso, o psiquismo constrói uma solução. Melhor não precisar, melhor não esperar, melhor não confiar, melhor não se apoiar. A autossuficiência nasce, então, como uma estratégia de sobrevivência. Não é arrogância, não é frieza, não é soberba. É uma resposta traumática ao fato de que o laço falhou. O sujeito que hoje se diz forte demais, independente demais ou fechado demais, foi, muitas vezes, alguém que precisou demais e não foi atendido. A recusa da dependência é uma forma de evitar a repetição dessa dor. É uma tentativa de não se expor novamente ao desamparo. Mas aquilo que um dia protegeu passa, com o tempo há aprisionado. O sujeito já não sabe receber, pedir ajuda lhe parece humilhante. Confiar parece perigoso, sustentar um vínculo sem sentir está em risco, torna-se quase impossível. Toda proximidade ativa o medo de perder, de ser invadido, de ser abandonado ou de se tornar fraco demais. A autossuficiência transforma-se em uma prisão invisível. O sujeito se mantém inteiro, mas isolado. Protegido, mas desconectado. Ele não sofre a dor do abandono, mas também não experimenta a intimidade. Na clínica, isso aparece como dificuldade de se deixar cuidar, de se implicar, de se entregar a um laço. O sujeito pode desejar o outro, mas não consegue depender dele. E amar sem poder depender é amar pela metade. O medo de depender, no fundo, é o medo de repetir uma perda antiga. A análise não apaga essa história, mas permite que ela seja reconhecida, simbolizada e, pouco a pouco, ressignificada. É nesse trabalho que o sujeito pode, pela primeira vez, escolher o vínculo e não apenas se defender dele. Na clínica, a autossuficiência raramente se apresenta de forma explícita como defesa. Ela aparece nas palavras, nas escolhas e nas repetições do sujeito. Muitas vezes surge em frases que soam fortes, resolvidas, quase orgulhosas. Eu não preciso de ninguém. Relacionamento só atrapalha. Prefiro ficar sozinho do que me decepcionar. Não posso depender de ninguém. Essas falas costumam ser ouvidas socialmente como sinais de maturidade, de autonomia ou de força emocional, mas na escuta analítica o que se revela por trás delas não é força, é medo. Medo de precisar, medo de se apegar, medo de se expor, medo de perder novamente algo que um dia já doeu demais. O sujeito autossuficiente não se protege do outro porque não quer amar. Ele se protege porque amar já foi perigoso. Em algum ponto de sua história, depender custou caro. E o psiquismo registrou essa experiência como uma lei. Não se permitir precisar é a única forma de sobreviver. Na clínica, isso se manifesta de várias maneiras. Pessoas que até desejam estar com alguém, mas se afastam quando o vínculo começa a se tornar mais íntimo, que se sentem sufocadas quando alguém se aproxima, que experimentam o cuidado do outro como ameaça, não como acolhimento, que interpretam o desejo alheio como invasão. O sujeito autossuficiente sofre em silêncio. Sua dor não vem do abandono explícito, mas da impossibilidade de se permitir o laço. Ele vive cercado de muros que o protegem da dor,
e ao mesmo tempo o impedem de experimentar a presença. Muitas vezes esse sofrimento não é reconhecido nem pelo próprio sujeito. Ele se diz bem, funcional, independente. Mas, na análise, surgem a solidão, o vazio, a sensação de que algo sempre falta, mesmo quando tudo parece estar no lugar. A autossuficiência, assim, revela sua face mais trágica. Não é a ausência do outro que dói, mas a impossibilidade de deixar o outro entrar. A autossuficiência e o laço amoroso. No campo do amor, a autossuficiência defensiva se revela com ainda mais nitidez. O sujeito que se organiza, a partir da recusa da dependência, constrói vínculos marcados por distância emocional, dificuldade de entrega, controle afetivo e uma permanente tentativa de manter o outro sob limites rígidos. Ele pode até se relacionar, mas não se deixa verdadeiramente tocar. Esses sujeitos costumam amar com reservas, entregam partes de si, mas mantêm sempre uma zona inacessível, como se algo precisasse permanecer intocado para garantir a própria sobrevivência psíquica. O outro é mantido por perto, mas nunca próximo demais. A intimidade profunda é sentida como ameaça, não como refúgio. No entanto, a psicanálise nos lembra de algo fundamental. Não existe amor sem alguma forma de dependência simbólica. Amar é aceitar que o outro importa, é aceitar que sua presença faz diferença, que sua ausência dói, que sua perda teria consequências. Amar implica reconhecer que não somos autossuficientes diante do vínculo. Lacan foi claro ao mostrar que amar é dar ao outro o que não se tem. Ou seja, amar é se colocar em posição de falta, é admitir que algo em nós depende do desejo do outro, de sua resposta, de sua permanência. Isso não é fraqueza, é a estrutura lá. O sujeito que se fecha à dependência tenta escapar desse risco. Ele prefere a segurança da autonomia à vulnerabilidade do amor, mas ao fazer isso transforma o vínculo em algo controlado, previsível e muitas vezes vazio. Evita o sofrimento, sim, mas também evita o encontro. Porque o encontro só acontece onde há risco, só há amor onde há possibilidade de perda, só há laço onde o outro pode realmente nos afetar. A autossuficiência defensiva protege contra a dor, mas cobra seu preço na forma de solidão, rigidez e empobrecimento afetivo. O sujeito permanece inteiro, mas não se permite ser atravessado. E, sem ser atravessado, o amor não se inscreve como experiência viva, mas apenas como arranjo funcional. Na clínica, o trabalho não é ensinar o sujeito a abandonar sua autonomia, mas ajudá-lo a suportar a dependência sem sentir que isso o destrói. É nesse ponto que o amor pode deixar de ser ameaça e passar a ser possibilidade. O que a psicanálise propõe? A psicanálise não propõe transformar o sujeito em alguém dependente, nem exaltá-lo como plenamente independente. Ela propõe algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, mais difícil, a possibilidade de depender sem se perder. Essa é uma das operações mais delicadas da vida psíquica, porque depender toca o núcleo do desamparo, da falta e da vulnerabilidade. Mas não depender nunca é uma forma de recusa do próprio humano. O Winnicott formulou isso de maneira precisa ao falar da dependência relativa. Para ele, o amadurecimento não consiste em eliminar a dependência, mas em transformá-la. O bebê depende absolutamente. O adulto saudável depende relativamente. Ele pode se apoiar no outro sem colapsar quando o outro falha. Ele pode precisar sem se aniquilar. Quando essa passagem não ocorre, surgem duas posições extremas. Ou o sujeito se torna excessivamente dependente, colado ao outro, ou se organiza em uma autossuficiência rígida,
como se não precisasse de ninguém. Ambas são formas de evitar o risco da separação e do desamparo. Lacan, por sua vez, nos ensina que todo laço verdadeiro inclui a falta. Não há relação em que dois sujeitos se completem. O que existe são dois seres faltantes tentando construir algo a partir do que não tem. Quando o sujeito aceita essa estrutura, ele pode entrar no vínculo sem exigir do outro aquilo que ninguém pode dar, a garantia de sua existência. A psicanálise, então, não ensina o sujeito a ser forte, fechado ou invulnerável. Ela o convida a sustentar a própria incompletude, a reconhecer que precisa, que deseja, que se apoia, que isso não o diminui como sujeito. Trata-se de poder amar sem se dissolver, de poder pedir sem se humilhar, de poder precisar sem se perder. Quando a dependência deixa de ser vivida como ameaça, o laço pode deixar de ser defesa e passar a ser escolha. E é aí que algo do amor, no sentido mais pleno, pode finalmente acontecer. A autossuficiência, quando elevada ao estatuto de ideal absoluto, não é sinal de maturidade psíquica, é uma defesa construída, muitas vezes sobre experiências precoces de falha no vínculo, de abandono, de desamparo ou de excesso. O sujeito aprende que depender dói e transforma essa dor em princípio de vida. Essa defesa cumpre uma função, ela protege contra a repetição da ferida, evita a exposição, a vulnerabilidade, o risco de ser novamente afetado, mas, ao mesmo tempo, cobra um preço alto, o afastamento do campo do encontro. A mesma muralha que protege da decepção também bloqueia o amor. A mesma distância que evita a perda também impede a intimidade. A autossuficiência defensiva produz sujeitos que funcionam, mas não se permitem viver plenamente os laços. Pessoas que se sustentam sozinhas, mas que pagam com solidão, rigidez emocional e empobrecimento afetivo. O outro é mantido à distância segura, nem tão perto que ameace, nem tão longe que desapareça. A psicanálise não busca derrubar essa defesa de forma abrupta ou violenta. Ela não acusa, não confronta moralmente, não exige que o sujeito se abra à força. Ela escuta, porque toda defesa carrega uma história, toda recusa da dependência guarda uma experiência de dor. E todo não preciso de ninguém costuma encobrir um precisei e não fui sustentado. O trabalho analítico permite que o sujeito reconheça essa história, simbolize suas marcas e, pouco a pouco, encontre outras formas de se relacionar com o outro. Não se trata de abandonar a autonomia, mas de permitir que ela não seja construída sobre a negação da própria vulnerabilidade. Talvez o verdadeiro amadurecimento não consista em não precisar de ninguém. Talvez consista em poder precisar sem se anular, sem se perder, sem se destruir. É nesse ponto que a autossuficiência pode ceder lugar a algo mais humano, a capacidade de existir no laço com o outro, sem que isso seja vivido como ameaça. Quando uma mulher atravessa o fim de um casamento, especialmente quando fica com os filhos, não ocorre apenas uma separação conjugal. O que se rompe é uma estrutura inteira de sustentação psíquica, projeto de vida, ideal amoroso, expectativas narcísicas, segurança simbólica e muitas vezes a própria identidade construída em torno daquele laço. O luto que se instala não é apenas pelo homem que se foi, mas pelo lugar que ela ocupava naquele vínculo. Quando depois disso ela diz, não quero mais saber de homem, nunca mais vou depender de ninguém. Agora sou eu e meus filhos. A psicanálise não escuta força, escuta uma defesa. Não no sentido pejorativo, mas no sentido técnico. Uma organização psíquica construída para sobreviver ao colapso do laço.
O trauma do amor que falhou. Em muitos casos, o casamento não foi apenas uma relação, foi uma aposta existencial, um investimento libidinal profundo. Aqui eu serei amada, protegida, reconhecida. Não estarei sozinha. Quando isso falha, por abandono, traição, violência, humilhação ou desgaste, o golpe não atinge apenas o amor, atinge o narcisismo, o sentimento de valor e o sentido de si. Freud já dizia que perder um objeto amado equivale muitas vezes a perder parte do próprio eu. Para muitas mulheres, especialmente aquelas que ficaram com os filhos, essa perda vem acompanhada de uma sobrecarga brutal. Agora tudo depende delas: financeiro, emocional, doméstico, psíquico. O corpo entra em modo de sobrevivência, e é aí que nasce a autossuficiência defensiva. Não preciso de homem como formação defensiva. Dizer não preciso de homem não é, na maioria das vezes, uma escolha tranquila, é uma solução psíquica. É a forma que o inconsciente encontra para dizer: eu não posso mais correr o risco de precisar, porque precisar me fez quase desmoronar. O homem, nesse contexto, não representa apenas um parceiro, ele passa a representar o perigo do abandono, da traição, da humilhação e da perda de controle. Então, o sujeito cria uma posição: eu não dependo, eu dou conta, eu não me abro. Isso produz uma sensação de força. E, de fato, há força aí, mas é uma força defensiva, construída sobre a negação da vulnerabilidade. Lacan diria que essa mulher constrói uma imagem imaginária de completude. Uma mulher inteira, fechada, autossuficiente, que não precisa do outro. Essa imagem sustenta o eu, mas também o isola. Os filhos entram nesse circuito. Quando ela diz agora sou eu e meus filhos, algo ainda mais profundo acontece. Os filhos passam a ocupar não só o lugar de amor, mas o lugar de sustentação narcísica e afetiva. Eles dão sentido, identidade e motivo para viver. Em termos psicanalíticos, muitas vezes ocorre uma colagem. Os filhos passam a tamponar a falta deixada pelo parceiro. Isso não é patologia em si, é compreensível, mas pode gerar consequências. Dificuldade de se autorizar a desejar alguém fora desse circuito. Culpa ao pensar em amar novamente. Fechamento do corpo e do desejo. A mulher não diz apenas não quero homem. Muitas vezes ela diz inconscientemente: eu não posso mais perder o que sustenta quem eu sou.